Então é isso. Então hoje é dia vinte de agosto, né? 20/8. Muito bom estar com vocês. Hoje é a quinta aula do terceiro módulo. Muito legal. A gente está avançando aí. Na semana passada a gente falou, a gente está na parte de falar dos asteroides, né? E a gente falou na semana passada sobre Palas. Anteriormente a gente falou sobre séries. E aí eu vou estar sempre reforçando assim, a gente está num módulo que fala sobre uma profundidade, um complexo psicológico. Então, tem alguns nós, algumas repetições, alguns padrões no mapa astral que a gente consegue identificar uma subjetividade maior, uma repetição, uma coisa que a pessoa não. Então, a gente consegue mais fundo no mapa. De algumas prisões, prisões mesmo assim, prisões no sentido de repetição, de reatividade, de repetição no sentido de gatilho, de ressentimento. Então a gente está usando aqui, eu estou usando essa linguagem psicológica, né? Complexo psicológico. Só que a gente sabe, né? A astrologia é muito mais antiga do que a psicologia. Então, em outra hora, isso já foi chamado de questões espirituais. Então, depende da linguagem. Eu acredito, e eu estou usando isso, que a linguagem psicológica contemporânea, e essa que fala sobre a psicanálise, e aí a gente vai trazer Jung e o Freud, ela nos dá mais tranquilidade para falar sobre certos assuntos. É mais fácil de falar, né? Então, quando fala psicológico, a pessoa fala, tá, entendi. Né? Psicanálise, a pessoa fala, entendi e tal. A gente vai entender que antigamente a psicologia era o estudo da alma, né? Então, Uhum, ela entrelaça muito com essa linguagem espiritual. É que, como tem muita coisa, né? E aí fica difícil, para não confundir, a gente fica tentando ser mais sério. É sobre isso, né, também, né? Para não abrir margem, né, para muita coisa. E aí, hoje a gente vai falar sobre o asteroide é, Juno, né? Sobre isso. Abriu para vocês aí o slide? Então é isso. E aí, relembrando, né, que a gente vai considerar o asteroide numa conjunção, e aí tem uma órbita ali de 4 a 5 graus, 4 graus, 5 graus, para considerar. E nas casas angulares, principalmente, casa um, casa 4, casa 7, casa 10, e em conjunção com planetas também. E aí eu sempre gosto de trazer a perspectiva das casas, porque é a minha facilidade, né? Eu acredito que quando a gente consegue se apropriar do que a gente está vivendo, isso, que a vida é como se fosse um símbolo, né? Dentro desse mapa, né? Para a gente conseguir se encontrar, ser a gente mesmo. E aí é nesse sentido aí. E aí, a Juno fala sobre parceria, sobre casamento propriamente dito, né? E a gente vai ver aí como é que funciona, mas é sobre isso aí. Juno, né? Então hoje a gente vai falar sobre o asteroide Juno, é, visto pelo mapa astral. Mas antes, vamos entender, né? E aqui eu já falei um pouco, né, no sentido dos asteroides ampliarem a leitura, né? E a Juno fala sobre compromisso, casamento e parceria. Nesse sentido, assim, né? Sobre esse laço. E aí, é, sabe aquela coisa assim de falar assim, nossa, encontrei a pessoa, ou reencontrei a pessoa, ou aquele laço, ou aquele casamento que é forte, que é uma coisa assim que você fala assim, nossa, isso aqui é. Porque existem relações que a gente percebe que tem alguma coisa ali que não é uma coincidência, que é uma coisa mais profunda e tal, que é um. Existem situações e também relações que nos arremetem a essa percepção mais profunda, né? Do mistério. Cada um vai chamar de um nome. E o asteroide Juno, ele vai falar justamente sobre essa questão, sobre as parcerias e os casamentos nesse contexto, né? Então, é esse olhar, né? Esse primeiro olhar, né? Do asteroide Juno, né? No mapa. É, e aí, deixa eu mudar aqui.
No mapa astral, né? Seguindo a ordem aí bem devagarzinho, né? No mapa astral, a gente vai entender, né? Uma deusa, a gente vai entender o mito, né? A rainha das deusas. Aí a gente vai entender como se fosse a protetora do matrimônio, que dá legitimidade às relações. Mas eu coloquei aqui, e aí esse é o símbolo, né? É um asterisco e uma cruz embaixo, né? Eu coloquei dourado só para ornar junto com os slides e tal, mas geralmente no mapa astral ele não tem uma cor diferente, não. Geralmente ele tá ali junto com a cor dos outros planetas, né? Geralmente preto, dependendo do programa. Mas é sobre isso aqui, sobre. É esse o símbolo, né? Quando a gente vai procurar lá, tá? E aí, nesse sentido, a gente vai entender que assim, tem essa questão dos mitos, né? Tem pelo olhar grego e pelo olhar romano, que na verdade os romanos tomaram a Grécia e mudou um pouco alguns nomes. Na questão técnica, o nome é Juno, que a gente usa mais, ou Hera, né? Hera é pelo olhar romano. E aí ficou Juno, é mais conhecido, é mais popular, mas em alguns lugares pode se chamar de Hera, né? A mitologia grega, né? A esposa de Zeus, né? Ou a esposa de Júpiter, né? O Deus Supremo. A única tem essa coisa assim, né? Primeiro que é a única deusa que era casada em todo, como é que chamava? É aquela onde tinha os deuses, o panteão. O panteão, né? O panteão. Então, a única deusa casada no panteão, né? E aí esse manto, né? É protetora do amor, do amor legítimo, das noivas, dos casamentos, né? É, é como se ela tivesse a gente vai entender aqui, né? Trazendo para cá a padroeira, né? Mas não chamava assim, né? Padroeira, mas é como se ela fosse essa deusa dessas questões. E aí, nesse contexto, ela teve quatro filhos com Zeus. Hefesto, o próprio Ares, que a gente conhece bastante, Hebe e mais uma que eu esqueci o nome, eu vou lembrar depois. Mas são quatro filhos, né? E ela é representada como essa coisa do orgulho, a vaidade por possuir rivais, né? Porque nesse contexto é assim, né? Esposa de Zeus, né? O maior dos deuses. Então, o Zeus tem aquela história de tal de ter algumas fugas, né? Inclusive Hera, né? Ou a própria Juno amaldiçoou algumas parceiras, né? Ela tem uma relação depois com Hércules, né? Que foi filho de Zeus de um outro de um outro relacionamento e tal. Então tem um contexto nesse sentido também da reatividade à traição, o ressentimento à traição, a não tolerância, né? E essa coisa do orgulho ou a perseguição, né? Às amantes de Zeus, no caso, e aos filhos gerados, né, por ele. Então tem essa coisa da inveja que ela acabava despertando e principalmente a questão da vingança. Então, só pegando esse ponto, a gente falou de todos os asteroides e tal, e correndo o risco, né, de parecer um pouco machista, mas não é isso. Os asteroides ele tem essa relação com o feminino. E aí, tirando a época que foi escrita isso, é muito no sentido de trazer um sentimento que ele não é tão cartesiano assim, não é uma coisa explicável. É uma reação, é uma coisa lunar, né? É uma coisa assim que a pessoa não consegue controlar, não consegue perceber às vezes, é uma coisa muito do inconsciente. E aí tudo que vai falar sobre essa questão do inconsciente, do invisível, do sentimento, de coisa que a gente não explica, do mistério, até da própria lua, a gente sempre associa ao feminino.
O feminino que tem essa questão do mistério, do subjetivo. Então, por isso, a questão dos asteroides relacionado ao feminino. E aí, quando eu trago um pouco do mito, nem sei se eu sou tão bom assim em contar a história dos mitos e tal. Eu li e tal, mas não é o meu lugar, assim, né, natural. Mas é no sentido de a gente conseguir buscar o espírito da coisa. Não decorar o mito em si, mas o espírito da coisa. Então tem esses pontos, né? Então, nesse caso, vingativa, perseguia as amantes, e aí amaldiçoava os filhos das amantes, e aí punia alguns e tal. Então tem essa coisa assim do orgulho, do patrimônio, e também muito legal de pensar nesse contexto assim de não largar, né? De só de raiva ficar, de ter dificuldade e aí preferir se vingar, preferir. Então tem todo esse contexto que é muito desse contexto também de um sentimento muito poderoso, né? De apego, também tem essa relação do apego, né? E aí a gente vai entender que na história, né, o Zeus tem uma lista longa de casos, né, de extraconjugais e tal. E não falando sobre isso, mas é que tem uma história, né, de punição, de perseguição, enfim. E ela possuía algumas qualidades também de guerreira, né? Então ela lutava no sentido de preservar o casamento. Tem essa coisa assim de preservar a família, o casamento, né? E aí, claro, abrigo, ciúmes, né? A busca por igualdade, a busca por justiça, né? Então, a questão da beleza, usava alguns adornos, né? Ouro, e aí tem uma relação com pavão, né? Que tem uma questão de ser um pássaro sagrado, né? Até também pela beleza e tal. Então, tem essas questões. Se a gente for pensar em lendas, né? Se a gente for pensar em lendas, tem essa coisa assim claro, que eu já falei, né? O desejo, os ciúmes, a vingança, essa punição e tal, mas a gente pode pensar também que é uma deusa que tem a maior personificação humana, que carrega as maiores características humanas, assim, no sentido desse sentimento mesmo. Dessa coisa. E aí, na época, né? Essa identificação muito grande com ela, porque era muito humana, de sofrer, de correr, então é muito sobre esse sentimento, né? Claro, relacionado ao casamento, enfim, a família, né? E, e esse propósito, né? De estar com Zeus e levar até as últimas consequências, né? Então, uma forma de amor dentro de uma relação consolidada, né? Opondo a amores clandestinos e tal, e esses princípios, né? Da que a gente vai chamar hoje, é muito comum hoje os jovens, né? A monogamia, né? E tal, e essa coisa institucional, né? Então tem esse contexto, que é legal, né? Enfatizar isso, assim, né? E se a gente for pensar num arquétipo, né? Essa coisa da igualdade e do reconhecimento, né? E a exigência pelo compromisso, e aí o companheirismo, né? O companheirismo, a parceria, né? Então, se a gente for pensar nesse contexto da astrologia, manifesta duas coisas assim que é importante: a igualdade, a parceria e essa questão assim de fidelidade com o companheiro, tipo, para sempre. Essa coisa de dificuldade de mudar. É por isso que eu trouxe essa questão assim de uma relação muito difícil de desatar o nó, né? Uma coisa assim, uma união muito forte, né? E aí, dependendo, né, de como que é essa relação, também a gente pode pensar num contexto mais desafiador ou negativo, em relações que, que são sofridas por várias questões e a pessoa acaba
tendo também dificuldade de largar aquilo, como se ela tivesse presa ali, tipo, sabe assim, uma coisa muito forte, né? Claro, tanto pro bem quanto pro mal, né? Dependendo. E aí, claro, depende do grau de consciência. E aí a gente vai entrar em outro mérito, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar um planeta ou a casa em si, a gente já tá já bem lá na frente, né? A gente já tá bem, tem bastante assunto. Então, a gente vai saber disso aprofundando. Então, por exemplo, se for referente a uma casa, então como que eu vou saber se isso é uma relação boa ou ruim? A gente vai olhar o regente da casa ou o próprio planeta que está sendo aspectado por ela e os aspectos que esse planeta ou regente da casa recebe. Entende? Então, por exemplo, se de repente a casa abre em Libra, para ficar mais fácil, e aí o regente é Vênus, e a Vênus está recebendo um aspecto de Plutão ou de Saturno, um aspecto desafiador. Então, isso vai trazer essa facilidade de interpretar. Fala assim, tá, então tem um contexto aqui de prisão, de profundidade, não precisa nem falar prisão, né? De uma profundidade de uma relação muito profunda, dificuldade até de superar isso, e o aspecto vai dizer a qualidade, ele afina um pouco. Entende? Que a gente precisa trançar, né? Então ele vai afinar um pouco. Da mesma forma, se o aspecto for um aspecto harmônico, da Vênus com Júpiter, então é uma relação que tem esse laço forte de prosperidade, Júpiter, né? De prosperidade, de crescimento. Então, e aí a gente precisa juntar as peças para interpretar. Que não muda o princípio, né? Vai mudar o resultado na prática, né? Que no final o resultado é o pacto, não é o pacto falado, né? Não é um pacto assim, não. O pacto que a gente percebe, tem um pacto, tem uma coisa muito forte, é difícil desatar esse nó. Enfim. E aí, claro, a gente vai entender. Por isso que eu falei no comecinho sobre essas questões, que são muitas coisas, muita gente fala muita coisa, então aqui cabe muito bem aquela coisa, fala assim, isso aí é um relacionamento de outra vida, que é um karma, aí a pessoa já, enfim, já aprofunda e já vai para outro lugar às vezes, né? Aí precisa tomar cuidado muito, por isso que é aqui na frente tá falando disso, que essas questões mais de complexos, psicológicos e tal, essa coisa mais profunda de repetições e de prisões, a gente precisa tomar cuidado na forma que fala. Porque quando a gente fala de uma forma, principalmente nesses termos, né, de outra vida, um karma, isso pode criar um dogma e uma prisão na cabeça da pessoa e aí não ajuda e a pessoa acaba se condicionando a ficar presa ali. É tipo, tudo que ela queria ouvir, né? Fala, então é isso mesmo. Entende? Então, sabe, a pessoa parece que ela quer ouvir isso, né? Aí você fala e pronto. Aí ela fala, então é isso. Então eu nasci Ela para queria uma desculpa e achou. nasci para viver isso. Então, eu acho que precisa tomar cuidado nesse sentido. Porque o que eu sempre penso, vocês me conhecem, né? Eu acredito que o nosso lugar é um lugar de achar um caminho, né? Achar um caminho, não é nada estável, não é nada perpétuo. Se você toma consciência, a consciência dá oportunidade, né? Que se você aceita, depois admite, isso é o ponto de partida para uma transformação. É sobre isso. A consciência dá o lugar. Fala assim, tá. Primeiro você toma consciência. É isso, para conseguir transformar isso, né? É difícil, é difícil. Não é simples, às vezes não é simples, não. Mas é isso. Então, quando a mulher, a gente pode pensar isso também, né? Quando a mulher também se apropria dessa potência, a gente vai entender que tem essa coisa Não, não, é porque hoje tem muito essa questão também dos relacionamentos homoafetivos, né? Tem esse cuidado que a gente precisa tomar também, que a gente está nessa modernidade. Mas quando o princípio feminino da relação ele ele se apropria disso de uma forma grandiosa, de uma potência, assim, de uma consciência honrosa, a gente vai entender que aquela relação é uma relação de virtude, de crescimento, de criação, de potência, né?
E aí, da mesma forma, se for o contrário, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo, os dois rolando ladeira abaixo e é destruição, e é tiroteio, bomba, é os negócios, né? Jornal Nacional, enfim, é umas coisas profundas, né? Tanto porque a gente vai entender, aqui é legal de falar disso, né? Que existe uma magia no princípio da relação. Porque a relação, ela tem esse contexto de ser gerador, a relação ela é geradora. Então, o princípio masculino e o princípio feminino no mundo, no universo, ele é o princípio da geração, da criação. É o princípio que gera a potência e a força. Então, existe um lugar sagrado na união. E aí, tanto para o céu quanto para o inferno, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, é essa delicadeza de entender isso, né? E quando eu falo princípio masculino e feminino, pode ser duas mulheres, pode ser dois homens, pode. Não estou falando Como é que chama isso, gente? Da orientação sexual. do Tô falando do gênero. gênero. É, É. o gênero em si. Que é esse princípio, né? Tudo bem até aqui? O que que vocês acham? Como que vocês veem? Eu tô achando que é verdade isso aí. Ah, você tá achando que é verdade? Eu tô. Ah, é, você tem conjunção, né? É verdade. Eu tenho. Tem- Marte e Vênus em conjunção, e a Juno está em conjunção com os dois. Então, é nesse caso, a gente vai ver lá. Eu sempre E falo no não princípio. faz nenhum mau aspecto, faz bom aspecto com Urano. Então, eu faço sempre a interpretação dos planetas no final, né? Mas aí, Uhum, nesse caso, é isso, assim, uma relação de movimento e de paixão, de amor. E aí, Urano vai trazer essa questão fora dos padrões. uhum, E principalmente essa questão, assim, de ser. é, Tipo assim, sabe? Que a gente só consegue ter essa linguagem, né? Para conseguir explicar, mas uma coisa de outra vida, uma coisa muito sei. profunda, muito. Fala assim, não, é um. Não, não explica, é isso, não tem como, não vai, não tem como desatar, é desse jeito, entende? Tem essa questão, Entendo, você entendo. enfim, que é legal, né? E é isso, né? Se fosse um aspecto negativo, é um desafio para a vida, né? Um negócio, né? Enfim, mas vamos lá. E aí, o Juno no mapa astral vai falar, né, de relacionamento a dois, diretamente, né? De viver junto, casamento, né? Revela como a pessoa lida com ciúmes, com fidelidade, com desejo, com a própria união e tal. É nesse sentido, né? Como a pessoa lida nesse sentido da parceria e do próprio casamento em si. É esse o contexto, né? Ou como lidou, né? Como foi, né? E aí, naturalmente, né, a casa um ela fala sobre essa questão pessoal, né? E aí, o Juno, né? A pessoa, ela tem esse lance assim de procurar os relacionamentos legítimos, mas muito no sentido assim de se afirmar através do matrimônio. É meio como se através da relação ela pudesse mostrar quem ela é. E é claro, né? Tem essa coisa assim, através do status, da própria personalidade, né? E é como se a família fosse o cartão de visita, né? E aí, naturalmente, uma grande prioridade na vida. E também pode ter um lance assim de ter pressa de casar, pressa de estar junto, assim, é como se tivesse essa urgência, né? Então, muito comum, junto na casal, uma pessoa ter muita pressa de casar, né? E essa questão de, de ser dedicada, né? Dedicada no sentido do compromisso com o parceiro, mas também no sentido de ser exigente, né? Ter essa coisa de buscar o retorno. E, e aí a pessoa pode se tornar.
às vezes intransigente, né? Então, se tiver ali Ela 4, cobra 5, muito do outro, é né? isso. Se tiver ali 4, 5 graus, essa questão da intensidade, né? Uhum, É, e da gana, uma certa gana, porque é como se isso fosse uma coisa assim, o casamento, né? É uma coisa muito forte, né? E tal. Então, tem esse contexto. Tudo bem? Casa um deu para visualizar. uhum. E aí, da mesma É, forma. deu para visualizar que deve ser um pé no bago, essa pessoa. Porque, pelo amor de Deus, hein? Só ela que comanda o espetáculo, só ela que sabe, o outro é o mero acompanhante. É isso. É nesse sentido aí. Claro, né? E aí, é claro, o regente do ascendente, não tiver planeta ali, o regente do ascendente, tá em qual casa, quais aspectos, então aquilo vai trazer uma compreensão maior. Uhum. Mas é esse o ponto, né? E aí, naturalmente, a casa 2 está ligada à questão financeira, né? À estabilidade, aos valores, né? Eu sempre coloco os valores na frente, mas também a questão financeira. E aí, aqui na casa 2 é como se o relacionamento ele fosse a base da busca por segurança financeira. O relacionamento ele vai estar diretamente ligado às questões de cunho material. Espera que o parceiro tenha estabilidade, exige que o parceiro sustente, é meio que tem essa coisa assim de exigir a sustentação, ou se for, dependendo da tradição, dependendo da família, exigir que o parceiro seja provedor, ou essa questão financeira com a família. Antigamente era mais comum dote e o dinheiro, pegou dinheiro de um, e aí terreno de outro, e aí juntou, e a família não sei o quê, e toda uma questão de dinheiro muito envolvida na questão muito é a pauta principal do casamento, a questão do dinheiro, do valor, do Valores sustento. das famílias, sobrenomes, só É casa, isso. só rico com rico, família tal com a tal. Exigência e tal, ou casar por dinheiro, ou ser arranjado o casamento por conta de dinheiro e tal. Então, tem essa questão dessa troca no sentido do valor e da questão Material mesmo. do material, propriamente dito prática, né? Então aqui fica até mais fácil a gente entender que a questão do valor antecede a questão financeira. Então, o valor tradicional da família, o que tem segurança, quem tem, contém, por onde veio e tal, herança e tal, para depois a gente entender que tem a ver, né, com dinheiro, né, com a questão financeira, né? Sim. E, e aí é claro, né? Tem essa coisa assim, então tá faltando dinheiro, aí decepciona, fica com raiva, aí culpa, e aí justifica, dependendo dos aspectos, né? Aquela coisa, justificar, então você que não tem, você que não trouxe, você que faliu, você que acabou, você que foi. Então é uma relação que tem esse envolto da questão do apego. E aí, da mesma forma que eu falo, né? Que aí aquela frase, né? Fala assim, ah, tá, então, ou levanta ou afunda, né? Nesse caso, diretamente financeiramente, né? Uhum. Com essa questão, né? Que tem a ver com a questão do valor diretamente, como a gente já entendeu, né? Então, casa 2, né? Fica até fácil compreender. Casa 2 é muito nos filmes, né? Toda essa tradição, né? Exato. Sempre essa mesma história, desde lá de Romeu e Julieta, né? Desde sempre, né? Sempre que casou, os dotes e quem. Até o Alto o Alto da Compadecida também, né? Tinha uma história dessa, né? Sempre a mesma história. É. Esse é arquétipo. E aí, a casa 3 a gente sabe, a casa 3 ela tem a ver com o aprendizado, com a comunicação e também com os irmãos e tal. A questão do intelecto, né? O estímulo mental comunicativo. E aí, nesse contexto, a Juno aqui, o Juno aqui, né? Essa questão da comunicação como aspecto fundamental da relação. E aí, se a gente encontra bons aspectos, a comunicação fluida. E se for ao inverso, um desafio na comunicação. E aí, lembrando, um aspecto de Juno na casa 3 nessa questão do patrimônio não, do matrimônio, do relacionamento, vai falar a dificuldade de desatar o nó, de separar.
Então, uma coisa legal de pensar também é que mesmo não funcionando, aquilo fica. E aí parece que vai descendo ladeira abaixo. Que aí, no caso, fala, vocês não se entendem, então por que não separa? Parece que não consegue ter. Não que a gente tem que. Ah, porque a química não É permite. isso. Não que a gente tem que dizer se tem que vai ou não vai, mas a gente vai entender, vai, por que, gente, que tá. Não, parece que não. É isso, né? Não é sobre estar bem, é sobre ter uma Uhum, coisa mais profunda. E aí, no contexto da comunicação, a importância do aprendizado, a troca, o conhecimento da pessoa que esteja envolvida, né? E a gente vai entender também que tem a questão da intolerância, da impaciência, porque a cada três fala sobre essa questão mental também. É, E aí a pessoa pode acabar se casando com pessoas apresentadas por irmãos, por parentes próximos, ou com primos, uhum, ou conhecer parceiros em viagens. Tem essa coisa relacionada à casa 3 uhum, ou esse chamado, né? É, ou ter um relacionamento muito próximo com irmãos, sabe? Assim, ter uma parceria forte com irmãos, assim, e tal. E a gente pode até flertar, dizer assim, falar assim, que aí eu imagino, né? Então, só que, por exemplo, aí tem um irmão, e aí a pessoa tem uma ligação muito forte e tal, e aí tem esse aspecto de Juno, e aí nessa outra linguagem que é mais apelativa, fala assim, não, é que na outra vida vocês foram marido e mulher. Por isso vocês têm essa ligação forte e tal, né? Tem um amor mais profundo e hoje vocês são irmãos. Não que tenha que ser isso, não é isso, assim. Eu só tô dando um exemplo para a gente entender. A gente não vai usar essa linguagem, eu nunca uso essa linguagem, não uso mesmo. Mas a gente vai entender o porquê que as pessoas usam essa linguagem para tentar explicar. Então, só estou tentando explicar para vocês que é isso, assim. Então, às vezes a relação com o irmão também tem essa questão forte por conta da casa 3. Mas na prática tem a ver com a troca, com a comunicação, com essa questão do intelecto. E aí o aspecto negativo, um intelecto que não discussão, treta, parece que não e tá ali, ou no aspecto positivo, uma fluência. A pessoa, a gente pode pensar, Juno na casa 3 em bons aspectos. Então, o tipo de relação que a pessoa fala e o outro termina a frase. Que tem a ver com a comunicação. É isso que a gente está falando. Então, como que representa uma comunicação pela casa do, um Juno pela casa 2? Afinidade financeira, pensando no lado positivo. Na casa 3 a afinidade de comunicação. E aí um exemplo é esse, né? A pessoa é, essa coisa, tipo em filme, né? Falou, outro termina a frase. Parece que tem telepatia, né? Sabe o que o outro vai falar e tal. Então tem essa questão relacionada à casa 3 que é legal de poder pensar nisso, né? E aí depois, nessa mesma linha, né? Continuando o andar da carruagem, a casa 4 que vai falar sobre a questão familiar, né? Não tem jeito. Aí fica até mais fácil de interpretar, né? Mas a Juno aqui na casa 4 o encontro tem essa questão atrelada à questão do assunto familiar. E aí sim, pode ter essa questão de ser arranjo, de ter essa questão da família e tal. É, E aí a pressa em construir a própria família, né? E aí o apego ao lar, apego à casa, muito forte, né? E, e também o apego à família do parceiro, né? Tem essa coisa assim de ter uma ligação muito forte. Então, sabe aquelas pessoas que acabam entrando para a família sendo aceita de uma forma que parece que já é da família, assim, às vezes a sogra, os cunhados e tal considera mais a pessoa do que a própria pessoa. É um negócio assim que fala assim, gente, é um negócio estranho. Parece que. Então, é sobre essas relações nesse sentido, né? E também, se for um aspecto desafiador, na casa 4 a gente sabe que tem pano para manga, né? De esqueleto escondido, de história, de natais, de brigas, aí é um negócio, né? E aí tem história para contar também, né? Casa 4, né?
se for um aspecto desafiador, né? E aí de conchavo, de história, de herança, de disse de mim, disse. E um que cuida assim, que não cuida assado, e que deixou o filho não sei aonde. Aí tem história, né? Casa Hum. 4 Casa 4 tem história, né? Ave Maria. Enfim, então tem essa conotação, né? E aí, se a gente for pensar também no aspecto, é claro, né, precisa ver quais aspectos, mas um aspecto desafiador, essas histórias que a gente vê em jornal, em filme, a pessoa que larga um da família e casa com outro, que largou o primo, que ficou com o irmão, e que um rolo, um negócio, dentro desses contextos familiares, assim, que a gente fala, gente do céu. E aí a gente vai entender que tem esse significador, né? Não diretamente que tem que acontecer isso, mas eu estou interpretando, né, as questões que podem acontecer dentro de um aspecto desafiador com a Vênus, né? Então, paixões escusas dentro da família, se apaixona pelo cunhado. E aí é aquela bomba na família, né? Aquele negócio, aí todo mundo fica sabendo, e aí é um negócio, imagina. A gente vê em novela, vê em filme, mas isso acontece às vezes. Aconteceu com um jogador de futebol, o Hulk, que é do Atlético Mineiro. Saiu até no jornal e tal. E aí largou a irmã, que ficou com a prima, que casou. E é um negócio, ficou tudo lá, e é um negócio. Você fala, gente, como pode? Enfim. E aí, só dando exemplo, só para a gente pensar. Não diretamente, aí, lembrando, né? Não Rodrigo, pode falar. Rodrigo, esse aspecto pode ser, ah, ficou viúva do marido, claro, e casou com o irmão daquela pessoa? Sim, sim, Pode sim. ser, não? Pode Também, né? também. Uhum. É, claro, para ficar viúvo E eu, é do a marido Alba mesmo, você falou de, sabe, né? claro, é. Não, eu só fiquei com a ideia de raiz da família, Eu entendi, eu tô de enchendo um o saco. aspecto familiar, né? Uma relação dentro da família. Tu É tá me isso, eu gostei. zoando. E o nome de família não seria mais para esse aspecto do que o anterior, não? Casar por conta do nome daquela família? Sim. Tradição, essa coisa? É, mas Do que casar três? mas deixa eu ver se eu consigo diferenciar. Quando eu falei de família na casa Ah, 2, eu pensei na família por conta do dinheiro, da questão financeira. isso. E aí E quando eu eu pensei pensei, em questão de valores. certo? E aí quando eu pensei na família na casa 3, Ah, essa na dois, relação é, com os dois, não é irmãos e três, com os não. parentes próximos. E aí na casa 4, Isso, uma questão mais profunda de ancestralidade, de raiz, de uma coisa ali que a gente tem até tá. dificuldade de explicar diretamente. Porque é isso, assim, Aham, eu no primeiro módulo, nessa semana, estava explicando sobre o signo de câncer, né? A gente já passou por isso, a gente já falou, mas é a água que nasce, né? A água que tem a memória, né? A memória da família, da ancestralidade toda. Então, tem muita coisa que a gente não explica, né? Casa 4, né? Então, é essa a questão, né? É, a origem é diferente, né? A perspectiva. Tudo bem? Consegui explicar? ok, Enfim. Então é isso, casa 4, a Juno, né? O Juno, o asteroide Juno em si. E aí depois, nesse mesmo tom, né? Casa 5, né? E aí, casa 5 tem a ver com união romântica, né? O casamento por união romântica, aquele romance, aquela coisa assim, né? Tipo de novela, de filme, né? E aí, claro, a criatividade compartilhada, né? E E os filhos como representação, porque o filho tem a ver também com essa questão da casa 5, né? Então, o filho com essa representação forte do contexto familiar, no sentido da criatividade mesmo, né? Então, é comum o parceiro ser artista, ou ambos serem artistas, e aí a questão da criatividade ser um contexto, um componente forte da relação. A pessoa acaba se comprometendo com o casamento também dentro de um viés artístico ou de expressão de si mesmo. E aí, ou através da relação, a sua criatividade aumenta.
tem essa questão, né? Uma vez o relacionamento estabelecido, ou também o contrário, né? A pessoa, se for um aspecto desafiador, a pessoa perder a criatividade por conta da relação. Porque é isso, assim, o que a gente precisa pensar é que dentro de um aspecto harmônico, a exaltação daquela casa, pensando no casamento em si, como se fosse um encontro mais profundo. E se o aspecto for desafiador, e aí é isso, o minguar, na casa assim que a gente pode chamar assim, o minguar, né, ou a parte nefasta, ou a linguagem certa seria isso, a parte nefasta da casa, por conta daquele aspecto. E aí, claro, a gente vai desatar o nó, vai saber qual planeta é o regente, qual aspecto. Então, a solução do aspecto, ou desatar ou a consciência do aspecto, vai facilitar ou transformar ou transmutar a relação do casamento em si, diretamente ligado a isso. Então é isso, a gente vai lá procurar para entender, né? Fala, mas por que isso? Fala assim, ah, tá, porque o Saturno, que está em tal casa, está fazendo uma oposição com tal, e aí a gente vai só interpretar os aspectos, já é o desatar do nó, propriamente dito, né? Então tem essa questão aí. Mas, e naturalmente, é um relacionamento, se a gente for pensar, muito voltado aos filhos, ao divertimento, ao prazer e à criação, né? Não que todo relacionamento não seja, mas é como se fosse objetivo, assim, é muito natural dos dois, né? Que nem sempre é o objetivo natural dos dois. Claro, às vezes se torna, né? Mas nesse caso é uma coisa mais profunda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Casa Sim. 5, enfim. E aí, casa 6, cotidiano, rotina, né? Rotina compartilhada, o trabalho mútuo, né? E, e a dedicação ao outro. Coloquei para dar esse para mim ler. Eu coloco esses pontos assim para conseguir interpretar, né, os pontos de partida. Mas na casa 6 essa coisa assim, de estabelecer vínculo pode ser com colegas de trabalho ou com funcionários de um mesmo relacionamento, ou com funcionários de uma mesma empresa, né? E uma vez o relacionamento estabelecido, esse gosto por trabalho em conjunto, por cuidar da relação através das atividades do dia a dia, da rotina, né? É como se a relação tivesse essa pauta, né? De organização, de estratégia, de trabalho, de construção, essa questão da própria Casa 6 em si, também a questão da saúde envolvida, como se um. E aí também tem essa questão, né? Porque a Casa 6 também nesse contexto nefasto, a gente pode pensar, pode trazer servidão, né? A casa 6 é uma casa que também fala de servidão. E aí, servidão, nesse pé da palavra mesmo, assim, servidão da pessoa estar a serviço do outro na relação. E aí, quem olha de longe, né? Empregada, eu faço. Enfim, dependendo da relação, pode ser uma coisa. Todos os aspectos desafiadores, às vezes, nesse contexto, né, do matrimônio, é difícil de ver também, de assistir, né? Porque tem umas coisas que você fala assim, gente, né? Menos, né? Me ajuda aí porque tá demais, né? Então, aí com a astrologia fica mais fácil, a gente até de entender algumas coisas. Fala, gente, como Mas pode? aí a gente percebe bem os complexos de, como é que fala, de relações Abusivas. abusivas, É exatamente. sobre isso, abusivas, e às vezes a pessoa ela não consegue sair, ela é submissa, e aí é um Uhum. negócio, né, gente? Enfim, tem história, né? É, Então, a Juno fala justamente sobre isso. Aí no caso da casa 6 nefasto, nessa questão mais desafiadora, servidão. Servidão não é um casamento onde a pessoa tem essa coisa de, enfim. Ou se for um aspecto bem desafiador, a pessoa tá ali também para empatar o outro, né? Tem disso também, né? Às vezes tem disso é. também. A pessoa tem o prazer de empatar a rotina do outro. E sei lá o que que vem é um negócio.
Coisa difícil esse negócio, né, gente? Eu acho, eu falo, ah, gente, é muito difícil. Enfim, então, Juno na casa 6 tem essa relação aí. E aí, sendo repetitivo, mas acho legal ser repetitivo. Depende do planeta, o aspecto, o regente da casa, a gente vai entender mais sobre a representação daquilo, né? Então, de repente. Se for um Saturno, tem cobrança. Se for um Júpiter, tem a busca por liberdade, a dificuldade de encontrar essa liberdade. Se for Urano, tem criatividade, ao mesmo tempo tem paciência, intolerância. Enfim, por aí vai. A gente vai falar depois dos planetas, vou passar um por um, mas a gente precisa relacionar com a casa, né? Então, aqui naquela área da vida, então, vai dando pra gente mais, como é que chama isso? Mais vocabulário. Porque no final, a gente já está bem avançado, no final, a interpretação é vocabulário. Você olhar e conseguir ter o vocabulário para explicar aquilo. Então, o que que vai dar o gancho do vocabulário? Que nem eu pus aqui. A casa, casa 6 eu falei, tá, cotidiano, trabalho e serviço. Eu tô nesses três. Para mim aqui já, cada um desses me dá um vocabulário, e aí eu penso, positivo, negativo, a relação disso. Nefasto, então como seria? Então, claro, eu tenho mais prática, né? Mas é nesse sentido, assim que a gente vai tendo, vai desenvolvendo, né? Essa questão da interpretação. Então, na casa 6 é isso. E aí a própria casa 7 e aí a busca explícita, né? Pela união, a questão propriamente dita, né? Do casamento em si. Eu não gosto de relacionar como os planetas, né? Onde tá, onde é domicílio, essas coisas e tal, pelas casas. Mas a gente vai entender que a gente tá falando de casamento, a casa 7 é a própria, né? E aí, nesse caso, a Juno aqui, ou o Juno aqui, tende a aprofundar e adquirir muita intensidade através do tipo de relacionamento. É, e a pessoa me relaciona e logo existo. E, e aí tem essa questão que em aspectos fluentes, vamos colocar assim, pode ter uma melhor posição através do casamento. Tem essa promessa, né? E se for aspectos desafiadores. E aí é isso, né? Tipo, tanto pro céu quanto pro inferno, né? Então, tem essa coisa assim de às vezes ir ladeira abaixo também. Ou então, se for um aspecto desafiador, eu nem gosto de usar esse termo, mas aí a gente vai entender o dedo podre, né? Fala assim, gente, só não gosto desse termo, eu acho ele muito. Mas é vero, né? Mas às vezes você fala, gente, é um negócio, né? Porque não é possível, não. Não é possível, não, gente. Mas tem coisa que eu não falo, tem um monte de coisa que eu não falo interpretando o mapa, não falo. É claro, né? Mas É. aqui a gente pode Mas rasgar, né? aqui a gente. Mas é mais para a gente conseguir pensar, falar assim, tá, entendi. Fala, nossa. Aham. E aí, dependendo se o nó for muito, aí a gente vai ter que pensar para ver como é que eu vou explicar isso, né? Como é que você vai explicar isso para a pessoa? Melhor não explicar É, do às que vezes é melhor não explicar explicar. mal. É, É isso. deixa para lá. Ó, Mas tem presta um, atenção aqui, tá? Você só presta atenção nessa história aí, que isso aí dá pano para manga. eu não sei se ajuda vocês, mas tem um macete meu, pessoal. Eu penso rápido, eu leio rápido. Só que eu falo devagar. Então eu consigo ter essa habilidade de falar para a pessoa, falar assim, não sei, deixa eu ver aqui, como é que eu posso te explicar isso? Que a casa 7 e tal, então eu vou tateando É, você é para dar legal tempo, no Embromations. para dar tempo da cabeça achar o negócio, falar assim, tá, isso aqui, É, sabe? eu já não, eu já tenho esse problema, eu não sei ficar muito no Porque Embromations. às vezes, não, porque não tem coisa que não dá, gente. Tem coisa que eu preciso dar uma, falar, não, calma, isso aqui, aí a cabeça tá, não, não fala assim não, se falar assim vai dar ruim. É, Usa outra palavra, né? Porque eu tenho um monte de coisa em Libra também, então eu tenho essa facilidade, né? exato. O meu é em Capricórnio, então você já viu, né? Não, Curto Capricórnio é e isso, a pessoa, grosso, tem que tomar curto e cuidado. grosso. Eu acho que eu atendi hoje, né? Foi hoje, aí a pessoa tava com aspecto de ela falar muita verdade. Eu falei, calma. Ela falou, por quê? Eu falei, eu gosto da verdade, eu não tenho mais. Tem gente que não aguenta, não.
É Tem, tem, verdade. tem coisa que nem tudo. Enfim. Mas é isso, então, casa 7. A Aham. questão é casamento em si. Depois, a própria casa 8. Que é isso, a casa 8 vai falar de profundidade, intimidade, o próprio sexo, né? Essa questão dessa coisa, né? Dessa conexão. E o poder, né? E, enfim, casa 8 é um negócio, né? Também. E aí a Juno aqui na casa 8 o relacionamento com atração sexual, intensidade, né? Desejo. E essa coisa, assim, às vezes até autodestrutiva, e aí aqui a questão da obsessão, da compulsão por sexo, a satisfação desse sentido. É, Pode até pensar nesse sentido de o sexo ter um destaque, né? E também essa questão da transformação pessoal através dessas intimidades, né? E aí, às vezes, a pessoa. Porque a casa 8 também vai falar distinto, né? Casa 8 fala também distinto. Então, às vezes, a pessoa, na casa 8 em si, a pessoa não tem muito controle sobre as decisões, porque o instinto fala mais forte. Então, tipo, a pessoa pode ser atraída por pessoas e sem saber por que que ela é atraída. Tem um negócio relacionado a desejo, a compulsividade. E aí, ciúmes, posse, controle, e aquelas coisas, aquelas relações enfim, de possessividade, né? E agora, claro, se a gente for pensar no aspecto positivo, transformadoras, é, espirituais principalmente, dentro da questão do ocultismo, de rituais ou de cultos, né? Mas nesse sentido assim de uma busca intensa, né? Porque a gente vai entender que é isso assim, mas por que que a casa 8 ela tem a ver com instinto, sexo e também espiritualidade? Porque a gente vai conhecer os nossos instintos, vai entender que a gente nem é tão legal assim, vai entender as sombras e a gente vai buscar alguma coisa maior, uma espiritualidade para conseguir nos transformar, para que a gente possa renascer melhor. Casa 8 gente. É sobre isso, né? Então é nesse sentido, né? Que aí a Juno aqui vai trazer tanto, nesse caso aqui fica essa frase, né? Tanto para o céu quanto para o inferno, né? Casa 8 fica perfeita essa frase, tanto para o céu quanto para o inferno. E aí eu tava até conversando com a minha mãe hoje, minha mãe é evangélica, ela fala assim, que não sei quem, a pessoa tem um espírito ruim, tem não sei o quê. Eu falei, mãe, às vezes o espírito tá quieto lá. Às vezes é a pessoa mesmo que é ruim mesmo. Ela deu Põe risada. a culpa no espírito, Às não. vezes o espírito nem tá lá, nem tem espírito nada, é a pessoa mesmo. E a Casa 8 fala sobre isso um pouco. E aí, isso através da relação. E também, Casa 8 não dá para fugir disso, heranças e habilidade de lidar com recursos alheios, né? Também com o recurso do outro, né? Então, essa questão do financeiro envolvido nesse sentido, né? Então, casa 8, enfim. E aí, a casa 9, fé, né? Fé, filosofia, viagens, né? Expansão de cultura, né? É muito comum parceiros, casa 9 é muito comum as pessoas, parceiros estrangeiros, né? Comum. E busca de parceiros que elevem, né? Tanto fisicamente quanto culturalmente, nessa coisa assim dessa coisa da filosofia, da religião, da própria espiritualidade, né? É como se a pessoa associasse o relacionamento ao crescimento espiritual ou a fé cega, essa coisa mais, se for num contexto desafiador, né? Essa coisa da fé cega, né? Ou pastores, ou coisa assim mais evidente nesse contexto religioso, né? Ou também a questão de estudos superiores, né? Faculdade, né? Professores e tal nesse contexto, ou universitários, né? Ou a própria questão do estrangeiro. Então, só para tentar diferenciar, se for no lado positivo, então parcerias que elevem essa consciência espiritual e que tenham junto essa busca espiritual por conhecimento filosófico ou religioso ou acadêmico ou
busquem o exterior ou através do exterior. Relacionamentos, ou é muito comum se relacionar com pessoas de outra etnia. Não é etnia que fala, gente? De outra cultura, de outro país, né? De outra língua e tal. E se for o lado negativo, da mesma forma, né? Então, através dessas questões, confusão e extremismo, enfim, tem essas questões, né? Ou um dos parceiros pode funcionar como mestre, né? Sobre questões filosóficas, espirituais, né? Enfim, ou aventureiros, né? Essa coisa de caminhada, mochileiro e tal. É muito comum também a pessoa ser viajante, né? Tipo motorhome, mochileiro, ou próprio a questão do caminhão, pegar a estrada, ter essa coisa assim de viagem, né? Para viagem através disso, né? Tem essa. Ou barco, né? Que a gente não é muito comum, mas eu atendo inclusive uma moça que ela não tem casa, não, né? Eu acho legal poder atender as pessoas, que é cada vida que eu falo, gente, isso existe. Eu atendo uma moça que ela mora no alto mar. Não tem casa, não. Não tem casa, tem carro, tem nada. É o barco, era o marido dela. De vez em quando para em alguns lugares, mas. E aí, quando os filhos querem ver, combina os portos da vida e tal, passa dias e aluga alguma coisa, mas a casa é no mar. Acho legal essas coisas. Eu falo, gente, que legal, gente. É mesmo. Acho legal. Eu também. Enfim. Então, casa 9, né? Juno na casa 9 esse olhar assim, né? Nesse sentido. E aí depois a casa 10 imagem pública, né? Carreira, status social e tal. E se a gente for pensar nesse contexto, então o casamento estabelecido, às vezes pessoas da mesma profissão, é, que tem essa questão de ocupar, né, o status ou o status acima da relação ou a imagem acima da relação, né, ou através do casamento, a busca por status. Aqui eu não sou de falar, mas é com vocês eu fico mais à vontade. Você tem que tomar cuidado, inclusive. Mas aqui tem aquela coisa assim de o teste do sofá, né? Para conseguir o casamento em si. Então é casar com. Como é que tem um nome para isso, né? Tem. Como? É, eu não sei se a pessoa tem um. Esqueci o nome, gente. Mas tem essa coisa assim de casa. A gente vê muito em novela, né? Casou com o diretor, então só arrumou aquele papel porque casou com. Então, o status ou o sucesso da profissão ligado diretamente ao casamento, explicitamente ligado ao casamento. Ou Hum, casou com o diretor, ou casou com. Ou não precisa ser homem e mulher, ou não precisa ser o homem, né? Pode ser o contrário, né? Ou se a gente for pegar também do lado negativo, né? Também vai ladeira abaixo, né? Que nem agora teve essa reportagem aí. O marido da delegada pegou a arma da delegada e matou uma pessoa na rua. E é um negócio, né? Então tem essa coisa como que pode, né? Uma delegada casar com um cara, e aí a arma da uma delegada fala, eu não sabia que a arma era minha. Quer dizer, eu não sabia que ele pegou minha arma. hum, Mas não sabia que ele era louco, e aí um negócio estranho e tal, então relacionado à carreira, relacionado ao trabalho, junto com a questão do relacionamento. Claro, nesse caso, desse exemplo que eu tô dando, foi esses dias que passou, é um aspecto desafiador, né? uhum. Mas é isso, Juno na casa 10. A gente pode relacionar com Marte, né? É. Com Marte em quadratura, né? Casa 10. E aí a questão de morte envolvendo o casamento. E aí relacionado à profissão, né? Relacionado Porque no caso, né? A mulher era delegada e por isso ela tinha uma arma. E aí o cara pegou a arma da mulher, que tá registrado o nome da mulher, saiu no meio do caminho, matou alguém sem. E aí é um negócio, né? Ah, eu não Hum, sabia. Enfim. E ele foi preso e fala: Ah, vou esperar a minha mulher vir me tirar daqui. Porque. E aí, entende que tem um casamento amarrado nessa questão do status, da profissão, do reconhecimento. Claro, esse é o exemplo extremo, né? Mas só para a gente conseguir pensar nisso, só para trazer esse pensamento. E. O que mais? Na casa 10
É isso, o casamento relacionado diretamente à posição profissional. Ou a partir do casamento estabelece-se a profissão. O interesse comum de ascensão profissional ou social dos dois. Como se nós juntos pudéssemos construir uma carreira. Ou destruir uma também, né? Tem dessas também, né? Tem gente que é bom nisso aí. Enfim. Mas dentro desse contexto aí relacionado à casa 10. E acho que da casa 10 é isso. Tem a questão da ambição, né? Mas no final é isso. E aí a casa 11, e aí uma união que envolve naturalmente, né? Coletivo, amizades, né? Projetos em comum. Hum, Casa 11, né? Então, um casamento que tem essa origem através do conhecimento de pessoas ou de grupos de amigos, né? Ou o parceiro pode estar envolvida ou envolvido com ONGs, com associações, com causas sociais humanitárias, ou o relacionamento estabelecido através de uma amizade ou uma relação forte, né? Ou essa coisa assim, eu atendi uma moça que tinha isso. E aí o grupo, né, tinha essa coisa de Médicos Sem Fronteira. uhum. Então, é uma comunidade, é um estilo de vida, não é só um casamento, é um negócio, é uma vida totalmente diferente, né? Então, voltada para viajar, então tem um grupo de pessoas que, enfim, então tem um, é diferente, sabe? Nessa Uma questão do base que coletivo, né? envolve a coletividade, É né? isso, é isso. E aí, tanto para o céu quanto para o inferno, né? Da mesma forma, Sim. se for um aspecto desafiador também, é, amigos que acabam atrapalhando, e aí amigo que vai morar junto, uma amiga da amiga, é um rolo, é uns stories, pode dar ruim também, né? Dentro do contexto do coletivo, né? Enfim. E aí, depois, Hum. para finalizar esse jeito de interpretar das casas, casa 12, né? Mistério, sacrifício e espiritualidade, né? Casa 12. E aí, essa coisa de iniciação religiosa, né, ligado à questão de afeto, né, ou em conhecer as pessoas dentro de templos, ou ter essa ligação forte com a busca espiritual, ou também sofrimentos inconscientes, né, ou aprendizado, ou tabus nesse sentido e tal, porque a casa 12 tem essa coisa da pessoa também não conseguir entender o porquê das repetições, porque a gente vai entender, né, que a casa 2 é oposta à casa 6. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade até de ter rotina, né? De conseguir colocar o pé no chão e tal. Então tem essa coisa tem dessa relação, tem essa coisa assim da busca pelo invisível, né? E olha, eu vou te falar, viu? Tem um meme na internet que fala assim, meu filho, você vai ver coisa, hein? E eu atendo as pessoas, eu vejo coisa, viu, gente? Porque, ó, pensando na casa 12 tem uma moça que ela tá nos Estados Unidos e tal, e ela vem pra cá, mas ela gasta tanto dinheiro com essa questão de. Eu não tenho nada contra, nem conheço tanto assim, mas com a questão de trabalho espiritual, e é um negócio, e ela viaja, vai atrás, e é um negócio, e é um contexto, é uma treta, porque gasta o dinheiro, aí o marido vai junto, e aí tem que fazer, e tem que fazer aquilo. Mas é um negócio exagerado que eu falo, gente, mas podia ser menos, assim, até a respeito, mas vira um. E aí, questão de casa 12, né? E ela tem um aspecto lá também com a Juno, na casa 12, então é um negócio. Eu falo, gente, é um negócio. E é muito dinheiro. E eu vou falar, que às vezes eu julgo mesmo, às vezes eu falo, ah, não, gente, isso aí já tá demais. Porque, olha, enfim, Ninguém é perfeito, né, Rodrigo? tem os negócios, vai ver coisa. O julgamento vem, não adianta quando Não, a não coisa tem jeito. extrapola. É, tem jeito, não. Mas eu não falo não, mas Claro que mas não, tenho certeza. eu acabo, eu falo, pô, que nem a moça que
que eu atendi esses outros dias aí que passou. Acho que eu falei pra vocês, não sei se eu falei, que ela vai pra Umbanda online. Eu falei, ah, não, gente, aí não. Ah, falou. Achei o Você quer máximo. acabar comigo, gente? Aí já é demais. Como é que vocês querem que eu consiga não julgar assim? Eu ouvi, o que que era? Ho- Hoje ou ontem eu ouvi de fazer constelação online. Gente, como que pode? Eu acho que constelação ainda vai lá ainda. Não, eu não acredito nessa. Agora gira online. Eu falei, não. É de Gira pelas. online, não. Eu falei, não, parou, calma, parou. Então vamos, parou. Eu falei, não. E ela falou, não, eu converso com o caboclo, converso com as entidades. Eu falei, tá, vamos falar Meu depois. pai, alô, olha, eu estou falando com a IA aqui, por isso, por isso que eu fui parar lá na minha casa 12 em Urano. Tô de boa, É o negócio, hein? Oh, mas eu vamos mudar de assunto, de lá pra cá, só pra gente ir. bora, claro, Mudando de assunto, abre hora da parênteses. merenda. Mas esse negócio da IA tá um negócio, hein, gente? Tá numa evolução, tá no crescimento. Que eu uso a IA bastante, né? Para trabalho e tal, eu vou me entendendo e vou fazendo. Me dá uma rapidez muito grande. Eu converso, faço, eu quero assim, 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 escreva assim, 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 faça assim, 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 e ela faz mesmo. Essas interpretações no grupo que eu faço é com a IA, para me conseguir ter tempo, a IA que me ajuda, óbvio, né? Mas eu tenho que É uma supervisionar e tal, ferramenta. mas muito rápido. E E aí tem tanto. uma outra parte. Que é assim, ó, eu peguei a IA, uma de conversa, né? Ela falou assim, ó, é o seguinte, eu preciso de um professor de saxofone, eu tô no nível intermediário, e eu preciso que você seja meu instrutor, e que você consiga ter conceitos para me ensinar e me estimular, e me dar dicas de treino, e me acompanhar no treino, e conversar comigo para me estimular. Você consegue fazer isso? Aí ela fala assim, ó, claro, com certeza. E ela Faz de tudo incorpora aquilo. Ela incorpora e ela fala como um instrutor de saxofone. Olha que Ela legal. ouve o timbre da nota, ela troca comigo e ela vai me dando instruções e vai falando. Gente, é o fim, né? Então, Pelo amor de não é Deus. uma coisa assim que você saca que é artificial. Não, é uma conversa, é um instrutor. Sim, eu acredito. Eu falo, gente, onde a gente vai parar? Também não estou sabendo. Mas É. Eu tenho uma mandala que a CIA fez para mim, que, nossa, eu achei a coisa mais linda. Naquele momento, e a explicação da mandala. Nossa, eu pus até de fundo de tela aqui, porque eu achei o máximo. sobre isso. Tá E muito, assim é, você descreve o que você quer e eles mandam bala lá. tá muito rápido, gente. Tá muito rápido. En- Mas enfim. Então, eu faltei a aula semana passada porque eu estava no evento Master de Inovação no Rio, que é o Rio Innovation. É cada coisa impressionante. Aquilo que você trouxe da Plutão entrou em Aquário, rapaz, o negócio é fantástico. É, Está muito além do que a gente já está exercitando aqui no cotidiano, está muito além. É. é verdade. Impressionante. Enfim, agora, Deus, né? Você disse eu quero isso, e vai dominando a ferramenta, e É, não ao contrário. Lógico. e vocês Isso é sabem, saber usar, né? Isso é é, saber usar. mas vocês sabem que, por exemplo, que eu acredito, inclusive eu estou me movimentando para isso. Que aí tá, eu falo assim, tá, legal, a gente tá indo. Mas o ser humano ele vai cada vez mais se distanciando da própria natureza e adoecendo com essas ferramentas. E depois a grande tecnologia vai ser a busca espiritual, que é conseguir levar a pessoa para a conexão com a própria natureza. Então, o contato com o mar, o contato com a terra, o contato com a natureza, no final vai ser a grande tecnologia, né? A necessidade humana dessa correria toda, né? Eu acho que até já é, viu? Então, mas vai, eu acho que cada vez mais Cada vez mais. inclusive eu falar para vocês em primeira mão, eu estou me movimentando
Eu sou só essa coisa, né? Como é que fala? Essa coisa ambulante, né? Que o Raul Seixas falava. Hum, E aí eu vou alugar a casa, já estou visitando as casas, mais para o interior, perto da praia, para conseguir fazer rituais de conexão com a natureza, nesse sentido prático, assim, de sair do online e ter um espaço terapêutico dentro do que eu tenho estudo, né? Xamânico e tal, para conseguir ter essas conexões, assim. Em paralelo, vou construir isso, assim, sabe? Vai ser legal. você está indo de opostos a opostos, tá vendo? É, De alta tecnologia para é, a e aí vou fogueira alugar. e pisar no chão. É isso, fazer uma fogueira, pisar no chão, poder bater um papo e tal. É, Vai ser legal. Tô nesse. vai ser legal. Faça mesmo, isso vai ser muito produtivo. É, enfim, também me mandaram aqui não trabalhar. Vou trabalhar, gente. Não tô- Isso enfim. mesmo. Mas só batendo papo. Então, voltando, né? Juno nas casas, o Hum, Juno em si, porque é legal a gente pensar nas casas, porque também aprofunda a nossa interpretação. A gente vai falar, vai entendendo, né? Vai compreendendo, vai ah, aprofundando. Tudo bem? Vocês têm tudo dúvida ou bem. não? O que vocês acham? Tudo certo? Não, tudo certo. E aí, só para a gente passar rapidinho, pode pensar assim, na conjunção com os planetas, só para a gente ter um. Eu não fiz os slides, porque senão vai ficar muito grande, Uhum, mas só para a gente pensar. Então, com o Sol, a gente pode pensar nessa parceria que tem essa coisa assim do compromisso da identidade. Compromisso não, da identificação pelo ego. Por a missão conjunta, o brilho condicionado, né, na relação. Então, a capacidade de criar projetos juntos, alianças fortalecidas, né, através do eu, né, se a coisa do eu muito forte dos dois, né. E se a gente for pensar no desafio com o Sol, a perda da identidade através da relação ou a própria submissão por medo do rompimento ou aquela coisa assim do preciso casar pra existir. Tem essa coisa assim, sabe? Então e eu não sou ninguém sozinho. é isso, tem essa questão assim, esses paradoxos, né? Se a gente for Uhum, pensar com a Lua, o cuidado mútuo, a própria dependência emocional, o vínculo visceral, que a Lua fala sobre isso, e laços de segurança e proteção, né? Essa coisa, a capacidade de construir um lar, de ter parceria, um pouco relacionado à casa 4. E se a gente for pensar no desafio, né? Desarmônico e tal, a fusão emocional, né? No sentido da carência que cobra, projeção materna, essa coisa assim, você não sabe o quanto eu sofro, um negócio assim, mais nesse sentido de dependência mesmo, emocional, né? E com o Mercúrio, Mercúrio, contratos verbais, alianças mentais, comunicação como ponte, né? Um pouco parecido com a casa 3, que o Mercúrio rege a casa 3, né? E ponto positivo, a conversa que sustenta, admiração intelectual, agora desafio, disputa por razão, excesso de crítica e manipulação verbal também, né? Naturalmente. Enfim. Agora, com a Vênus, a gente pode pensar o amor legalizado, né? O amor mesmo, né? A estética dentro da relação, o idealismo romântico, como é que é aquela palavra, gente? Reciprocidade, né? Reciprocidade, muito uhum. forte. E atração pela beleza, né? Aliança, essa coisa assim da paixão pelo estilo da pessoa, uma coisa muito forte assim, fala assim, nossa, eu sou apaixonado por você e tal, essa coisa bem no sentido também da estética.
Agora, desafio, desarmônico, é a expectativa por perfeição e a dependência de que o outro me ache bonito, né? A Vênus, né? Tipo assim, aquela coisa bem maluca, né? Se a gente for imaginar. Fala assim, você nem falou você nem me elogiou hoje, né? Você nem falou que eu tô bonito hoje, né? Uma cobrança nesse sentido, assim, né? Dessa aí que demonstra essa dependência. Enfim. E com Marte, a tensão, a parceria combativa, né? No sentido assim de um estimular o outro através da conquista, através da disputa, né? A motivação, o desejo, a coragem, né? A ação conjunta, né? A gente pode até pensar em uma relação atlética, né? Que é muito comum, né? Então, eu atendi outro dia, faz tempo já, mas ficou marcado para mim. O, o cara, ele é jogador de futebol, não famoso, mas jogador de futebol, e a mulher é jogadora de vôlei, né? Uhum. Então, e também não é assim famoso, assim, mas eles têm essa vida atlética, né? Então tem essa coisa em comum, né? Do movimento, esse entendimento, né? Assim, do que é uma vida de atleta, comida, rotina, imagino eu, né? Rotina, treino, enfim, tem essa facilidade de compreender. Agora, se for pensar no aspecto desafiador, então disputa, agressividade no vínculo, brigas recorrentes, né? Que aí é cuidado, né? Esse cuidado que aqui já se torna, porque apesar que tá tendo muitas notícias, né, de agressões e tal, mulher, é uma coisa, não sei se tá tendo muita notícia. Vocês acham que tá tendo muita notícia agora ou agora tá ficando mais evidente? Como é que vocês veem? Eu acho que é os dois. Os dois? É, aumentou o número depois que fizeram toda essa história aí, que não pode, que feminicídio, pipipi, papapá, e também a imprensa não deixa passar nada. É, Acho que os dois. esse último, Parece que os caras endoidaram, né? Qualquer coisa, já tem aí. Feminicídio, pá, e mata. mas vocês sabem, eu não sei como é que vocês veem, mas a gente pensar numa astrologia mundial e tal, a gente vai entender que a gente está passando por um momento de transição. Tá tudo meio E, maluco, com essas coisas e, meio malucas, o Trump lá, a economia, a incerteza e tal. Enfim. Então, a gente está numa crise, no geral. Sempre teve numa crise, mas a gente está num processo mais agudo. E isso acaba também trazendo o pior das pessoas. hum, Porque a pressão, a crise, a incerteza, a insegurança, a falência, a perda de dinheiro, é como se tirasse a maquiagem e aí a pessoa mostra como ela é. Então a gente está num tempo também onde meio que do macro para o microcosmo, né? A gente começa a ver os absurdos de mais perto. Você fala, gente, tamo, tamo, tamo piorando, parece, né? Nós estamos piorando, né? E aí tem essa perspectiva, né? e quando se trata de casais, ou qualquer tipo de relacionamento, tá difícil de uma pessoa aceitar o sucesso da outra e ver aquilo com amor, entendeu? Ninguém Sim, pode ser melhor do que eu. Então, se for melhor que eu, mato, acabo com você. é uns negócios estranhos mesmo. Esquisita essa coisa, viu? Então, com Marte tem essa coisa da disputa e da agressão, por isso que eu lembrei disso. Mas, enfim, aí com Júpiter, crenças em comum, filosofia, expansividade, né, naturalmente, fé no outro, né? Com Júpiter tem essa coisa assim de acreditar muito no outro, a fé no outro, né? E a relação como fonte de crescimento. Agora, no exagero não, no desarmônico, promessas infundadas, infidelidade, né? Por desejo de liberdade, mentiras, essa coisa assim, muito exagerada, muito idealista, né? Aquela coisa muito, enfim, às vezes até desrespeitosa, né? Porque o Júpiter é isso, às vezes não tem limite, né? Não vê limite, né? E aí, em desarmonia, enfim. E aí, depois, o Saturno, né? Com Saturno.
E aí essa questão do pacto duradouro, estrutura, compromisso, né? Essa coisa de maturidade e a lealdade junto, né? Constância, a responsabilidade, essa coisa sólida, né? Pensando na questão saturnina. Agora, no contexto desafiador, a frieza, a cobrança, a exigência, as obrigações, essa coisa é uma relação bem como se um da relação fosse o pai, né? Uma relação mais fria, né? Mais de castigar, de ser mais saturnino mesmo, né? Assim, aquela coisa bem difícil, né? A pessoa ter medo do outro, né? Ai, que ele vai ver, ai, que isso fazer escondido. Então, essas coisas assim nesse sentido. É, E com Urano, a questão da liberdade, fora do padrão, né? Uma relação disruptiva. E o ponto a o vínculo que respeita a individualidade também com Urano, essa coisa de respeitar muito a individualidade. Agora, o desafio, a desarmonia, é a fuga emocional, né? Medo o distanciamento, na verdade, né? O distanciamento e a perda também da individualidade, né? Através da relação, né? Tem essa coisa. Impaciência, intolerância, né? Enfim. E aí, com Netuno. Aí pode até brincar, né? O amor espiritual, né? Eu acho que aqui cabe bem, o amor espiritual, né? A fusão sagrada, né? Aquela coisa de outra vida, né? Com Netuno. E aí, compaixão, empatia, né? Amor incondicional também, né? Na eu acho prática. que é mais isso. E, sim. Mas pode ter, porque o desafio, né? É a ilusão, né? A fuga da Completa, realidade, né? completa. Essa coisa assim de falar, nossa senhora, né? Me iludam, por favor. Por favor. Eu costumo brincar, a pessoa se relaciona com um vaso e ela acredita que é um arranjo. E Hum. ninguém faz ela pensar que é outra coisa, né? Tem essa conotação aí. Ah, mas criatividade e imaginação é tudo nisso. O ruim é a desilusão depois, né? Fala, ai, gente, Ah, vem quando é um abismo a desilusão. enfim. E aí, depois, para finalizar, com Plutão, é um pouco parecido com a casa 8, né? Intensidade, aí pode até pensar um pacto de alma, né? Poder compartilhado ou até manipulado, né? Entrega profunda, transformação mútua, né? Fusão energética, né? Agora, de novo, né? O desafio é a obsessão, né? Ciúmes, né? Manipulação, controle, né? Bem nefasto, né? Nesse sentido de desejo, de posse, né? Pode ser bem desafiador nesse sentido. Hum, Enfim. Então é isso, né? Então, Juno, bastante coisa, assim, dá, né? A gente pensar bastante bastante, né? mesmo. Tá bom? Tá bom. Então tá. Então, boa semana pra gente. Obrigada. Até daqui a pouco. Até amanhã. Até amanhã, Até se amanhã. Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo, Beijo. beijo, Tchau, Val, beijo, tchau. Laura, beijo, Glória. Até amanhã. Tudo legal. Tchau. Tudo bom.